Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. A palavra de Deus nos diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Este é Jesus, a quem servimos, a quem amamos. Pai querido, queremos ouvir a Tua voz essa noite, queremos ouvir a Tua palavra, falando ao nosso coração, trazendo mudança, transformação de vida para cada um de nós, Pai. Trazendo fé aos nossos corações. A fé é gerada pelo ouvir da Tua palavra, diz a Bíblia, Pai. E esta noite queremos sair daqui mais cheios da Tua presença, Senhor. Cheios da Tua palavra que nos dirige, que enche o nosso coração de fé e de esperança, mesmo em meio às lutas desse mundo. Por isso, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz nesse lugar. Não estamos interessados em ouvir doutrinas humanas, nem homens falando de filosofias. Queremos a Tua palavra, que fala e transforma o nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida com Tua graça, com Tua misericórdia. Vem com Tua unção sobre mim, para que eu seja um instrumento Teu e possa trazer ao povo a Tua palavra. É o que eu te peço com eles, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto é muito conhecido nas Escrituras, uma passagem bem conhecida, reproduzida em mais de um evangelho. Todos nós conhecemos este texto. Mas esse texto está inserido num contexto. Há um acontecimento no momento em que Jesus entra no barco, há um destino, há um lugar para onde ele está indo. Isso não acontece por acaso. E nada que Deus faz é por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito muito bem definido. E Jesus também, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele falou, tinha um propósito também muito bem definido. Por que Jesus está fazendo uma viagem de barco com os seus discípulos? Certamente ele não está nesse momento passeando. Ele não está fazendo um cruzeiro, não está vendo a paisagem. Ele tem um propósito específico para aquilo que está fazendo. Havia um motivo para esta viagem de Jesus. O próprio texto, se nós continuarmos a ler aí a partir do versículo 28, você verá o que ele estava indo fazer. Versículo 28 diz: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus pegou o barco exatamente para ir àquela cidade, para libertar aqueles 2 homens endemoniados que estavam ali com uma situação muito deplorável. E esse era certamente o objetivo de Jesus ao fazer aquela viagem juntamente com seus discípulos. Jesus não é surpreendido por uma situação. Deus tem o controle de toda a situação. E Ele sabe de todas as coisas. Você crê nisso? Nada surpreende ao Senhor. Tudo há um propósito muito bem definido no coração de Deus. E foi para isso que Jesus pegou aquele barco. E a viagem de barco era uma rápida viagem. Eles estariam ali atravessando apenas 10 quilômetros aproximadamente pelo mar da Galileia, naquele barco, talvez uma viagem de 2 horas no máximo, navegando, e uma viagem que os discípulos que estavam com ele estavam muito bem acostumados a fazer naquela região. Mas esse era o principal propósito da viagem de Jesus: libertar
aqueles homens que viviam nos sepulcros e estavam possuídos por demônios. Mas no meio do caminho, no meio da viagem, acontece o inesperado. No meio daquele propósito de Deus já determinado, acontece algo inesperado para os seus discípulos. O tempo, ele vira naquele momento. E uma grande tempestade se faz, uma grande tempestade surge com o propósito de atrapalhar aquilo que Deus queria fazer, aquilo que Jesus estava determinado a fazer. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, sobre estas situações da nossa vida. Muitas vezes, nós estamos diante de um propósito de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos rumando na direção que o Senhor traçou para nós. E de repente, também no meio do caminho, aparece uma tempestade, aparece algo inesperado, como foi a tempestade que atingiu aquele barco, para atrapalhar a obra que Jesus iria fazer. E às vezes nós também estamos fazendo a obra de Deus, estamos sendo dirigidos pelo Senhor, também enfrentamos no nosso horizonte tempestades inesperadas que tentam nos deter, que tentam atrapalhar até os propósitos de Deus na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós também, irmãos, estamos sujeitos às tempestades da vida, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando estamos caminhando segundo a direção do Senhor. A prova é um texto como esse. Jesus não estava passeando, ele estava com um propósito determinado, a obra que seria feita era de Deus, porque vidas seriam libertas e transformadas, mas mesmo assim, uma tempestade surgiu para tentar de alguma maneira atrapalhar, impedir ou atrasar o que Deus queria fazer. Isso também pode acontecer com qualquer um de nós. Estamos fazendo a obra de Deus, estamos caminhando na direção do Senhor, estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, com propósitos bem definidos, mas mesmo assim as tempestades podem surgir. Ser crente não quer dizer que nenhuma tempestade virá sobre a minha cabeça. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, e o Senhor afirma com todas as letras, que o sol nasce sobre maus e bons, e que a chuva também cai sobre maus e bons. Então tempestade não acontece só na casa do ímpio. Tempestade também acontece na casa do crente. Mau tempo também aparece naqueles que estão fazendo a vontade de Deus e naqueles que estão rumando com um propósito específico do Senhor. Isso fica dito para que a gente possa realmente se situar na realidade da vida que a palavra de Deus apresenta para nós. O texto diz aqui no versículo 24, vamos ler: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O texto dá uma ideia do que foi aquela tempestade no mar da Galileia. Não foi uma chuvinha que caiu. Às vezes cai uma chuvinha que a gente não espera, né? Às vezes cai uma chuvinha que estraga um plano da gente, você queria ir à praia, né? E de repente choveu aí. Mas não foi só isso que aconteceu. O que aconteceu foi algo muito pior. O que aconteceu foi uma tal tempestade de tamanha intensidade que o barco perdeu o controle. A Bíblia diz que o barco era varrido. Ou seja, o barco não estava mais sob o controle de quem estava no leme. O barco estava agora à deriva, porque o vento e a tempestade eram tão fortes que havia um risco real, inclusive, daquele barco virar, daquele barco simplesmente afundar. E diz o texto no verso 24 que isto sobreveio. A palavra dá a ideia de algo completamente inesperado. Porque o Senhor diz na palavra de Deus que nós temos sabedoria. Nós, quando olhamos para o céu, quando vemos os sinais, somos capazes de prever quando vai chover, quando vai esquentar. Tem gente, né, que diz, está vindo vento não sei de onde, vento sudoeste, noroeste, aqueles papos, né, de pescador. Esse vento aqui é chuva, esse vento aqui é isso, esse vento. A gente sabe, há uma sabedoria humana em torno disso, né, que nos dá com razoável precisão
informações sobre aquilo que vai acontecer. Mas o que aconteceu aqui foi completamente inesperado. Sobreveio, surgiu do nada uma tempestade. A ideia é de surpresa e de algo repentino. E entre os discípulos que estavam com Jesus, pelo menos 2 tinham como profissão pescadores, Simão e André. Os irmãos a quem Jesus chamou, né, e disse, venham, e eles largando as redes seguiram a Cristo. E pescadores daquele mar. Pescadores que conheciam aquelas águas, conheciam aquele tempo, conheciam esses ventos todos, né? Essas manhas todas de pescador. Pedro e André certamente conheciam isso de cós salteado. Mas eles também foram surpreendidos por uma tempestade que jamais eles podiam conceber que viria naquele momento. E o que isso diz para nós? Diz para nós que por mais sabedoria que nós tenhamos, por mais preparo que a gente tenha, a gente não consegue prever todas as coisas. Coisas inesperadas podem acontecer. Por mais fé que a gente tenha, por mais que estejamos fazendo a obra de Deus, na vontade do Senhor, na direção de Deus, coisas estranhas podem acontecer. Não estamos livres de que esses ventos cheguem, de que essas nuvens apareçam do nada e comecem a varrer o barco da nossa vida. Por mais preparados e ungidos que sejamos. Até Jesus estava no barco. E a tempestade também o pegou. A princípio é isso que diz aqui o texto. Tempestade é luta, irmãos. Tempestade é provação. Tua vida está um mar de rosas, está tudo funcionando. De repente, enquanto a tempestade não chegou, o barco estava caminhando no mar da Galileia, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago... Não, assim estava. Estava tudo bem. Estavam lá eles cantando, né? No mar da Galileia, não é assim que estava? Das 1000 maravilhas. Assim estamos nós, louvando ao Senhor. Oh Deus, o Senhor é bom, glória a Deus, que maravilha. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia. E lá vamos nós, que maravilha. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do... E lá vamos nós. O barquinho está andando. O céu está azul. O mar está calminho. O horizonte está lindo. Pulam uns golfinhos. Passam umas gaivotas. Tudo está maravilhoso. Até que, de repente, quando ninguém espera, vem um raio, vem um vento, vem um sopro, vem uma nuvem preta, vem um problema cabeludo para a gente, irmãos. Vem uma luta, vem uma tribulação, vem uma doença, vem um câncer, vem um tumor, vem qualquer coisa que apareça e que a gente não estava nem um pouco preparado, nem cogitando da possibilidade de que aquilo pudesse simplesmente aparecer na nossa vida. É uma tentação que aparece, é uma tragédia, é um problema, é uma luta. Assim surgem, no meio das maiores bonanças, as grandes tempestades também. E esse mar é o mundo em que nós estamos vivendo. Caminhando, tentando tocar o nosso barco. Mas às vezes as ondas tentam varrer o nosso barco. Às vezes está tudo calmo e às vezes vêm as tempestades que fazem parte da nossa vida. E na hora da tempestade, na hora da luta, na hora do inesperado, na hora da doença, na hora da falência, da dificuldade, da briga, da tentação, quando acontece isso, qual o nosso comportamento e qual a nossa atitude diante dessa realidade? Dentro do barco, naquele momento, estavam os discípulos de Jesus. Pedro e André, pescadores experientes. Os demais, homens de fé, chamados pelo Senhor, com um propósito, crentes no Senhor, estavam ali dentro do barco. Mas na hora que começou a tempestade, queridos, qual foi a atitude, qual foi o clima dentro do barco? Fora do barco a gente já conhece o clima, né? A tempestade estava terrível. Mas e dentro do barco? Qual era o clima dentro do barco?
estava igualzinho o clima lá fora. No barco estava um Deus nos acuda, como dizem, né? Por quê? Os discípulos ficaram apavorados. A coisa está ficando esquisita, o barco está sendo varrido. Cadê Jesus? Jesus está dormindo. Meu Deus, como é que pode? O barco está quase afundando e o Senhor está simplesmente dormindo. E é isso que muitas vezes também acontece. Como eu disse, estamos no horizonte tranquilo e de repente vem a tempestade. E às vezes ficamos nós iguaizinhos aos discípulos, irmãos. Um certo medo, um certo desespero toma conta da gente na hora da tempestade. Depois que ela passa, aí é tranquilo, mas na hora é problema. Na hora da tempestade, na hora que tudo está dando errado, aí vem a dúvida, aí vem o medo. Será que Jesus está comigo mesmo? Será que ele está dormindo? Onde é que ele está, que ele não está fazendo nada? Cadê o Senhor que não está vendo isso? Muitas vezes é o que acontece na vida da gente. Vem a tempestade inesperada, como eu disse, e é comum acontecer, e a nossa atitude é muito parecida com a atitude daqueles discípulos. Versículo 24, vamos ler de novo. Ele diz que o barco era varrido pelas ondas e, entretanto, Jesus dormia. Jesus estava dormindo. E aí, como é que fica agora? Jesus estava dormindo. E alguém diz, isso é uma heresia, porque Deus não dorme. Não é? Jesus é Deus, mas é homem. E como homem, ele está dormindo. Por que ele está dormindo? Está cansado. Porque precisava dormir, porque queria dormir, porque era hora de dormir, porque ele podia dormir e estava dormindo. Mas e aí? E os discípulos? Os discípulos estão desesperados. Os discípulos estão correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Os discípulos estão vendo a água entrar no barco, não é? E Jesus dormia o sono da tranquilidade, irmãos. Quantos de nós dormem o sono da tranquilidade? A Bíblia diz no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é o sono que Deus tem para você. É o sono da tranquilidade. O normal é a gente deitar e dormir, meu amado. Se você não tem dormido por medo, por angústia, por uma insônia que chega, porque há um descontentamento no teu coração, porque há um medo, porque há um pecado, porque há uma angústia, esse não é o normal que Deus tem para a sua vida. O normal é que você deite e durma. É que você durma o sono da tranquilidade, da consciência leve, da consciência tranquila e limpa, que foi limpa pelo sangue de Jesus, sabendo que os seus pecados foram perdoados, sabendo que você pode desfrutar de um sono tranquilo na presença do Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É essa a alegria que o Senhor tem para nós, e era isso que o Senhor estava vivendo ali. Ele estava dormindo o sono da tranquilidade. Veja, há um paralelo nessa passagem com a passagem de Jonas, do profeta Jonas. Você lembra de Jonas? Vamos ler lá o livro de Jonas, no capítulo 1. Veja só que interessante, né, irmãos? O profeta Jonas, ele vai passar por uma situação, eu vou dizer, um pouco semelhante, só na forma, não é? Mas, na verdade, algo completamente diferente. O sono de Jonas, e Jonas estava dormindo, né? Aqui veja só, Jonas, capítulo 1, no versículo número 4 até o versículo número 6. Cadê Jonas? Sumiu da minha Bíblia. Achei, tá aqui. Jonas, são as férias, né? A gente fica destreinado. Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade. Veja, a situação parecida. E o navio estava a ponto de se despedaçar, parecido. Então os marinheiros, cheios de medo, parecido, todo mundo com medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo?
agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas também estava dormindo. Mas qual a diferença entre o sono de Jonas e o sono de Jesus? Jesus dormia o sono da tranquilidade. Jonas dormia o sono da desobediência. O sono de Jonas era uma indolência da desobediência, porque ele estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Ele não estava fazendo o que Deus mandou fazer, ele não estava na direção do Senhor, não estava fazendo nada disso. Então ele dorme, e às vezes a pessoa dorme também por causa disso, por causa de desobediência, e há um paralelo na Bíblia entre o sono e a desobediência. Muitas vezes estamos dormindo, e por isso a Bíblia diz para nós: desperta, ó tu que dormes, e te levante dentre os mortos. Porque às vezes o nosso sono é um sono de desobediência, um sono da mentira, um sono da rebeldia. Era esse sono que Jonas estava dormindo, mas não o de Jesus. Jesus estava dormindo o sono da tranquilidade, o sono da segurança, não é, irmãos? Então, o fato de Jesus estar no barco e estar dormindo também traz para nós uma reflexão. Veja, ele está com os seus discípulos no barco, está dormindo, e mesmo assim a tempestade está acontecendo. A tempestade acontece mesmo na vida daquele que está com Jesus. A teologia da prosperidade, essa miserável dessa teologia, às vezes tenta dizer para as pessoas que se alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, é porque você não estava orando, não estava vigiando, não estava com Deus, tem algum pecado. É isso que dizem esses teólogos dessa teologia. Mas isso é mentira, embora pareça lógico algumas vezes. É mentira segundo a Bíblia. Jesus está no barco, Jesus está com eles estão com Jesus, o propósito é de Deus, o propósito é santo, há um objetivo, libertar dois homens, mas mesmo assim a tempestade aparece. Então, mesmo quando estamos com Jesus, a tempestade pode acontecer. E aqui é uma evidência clara, nem sempre isso é uma aprovação ou um juízo. A tempestade lá no barco de Jonas, aquela era um juízo, sim. Aquela era por causa de Jonas. Tanto que os próprios homens acabaram descobrindo isso, quando Jonas falou o porquê ele estava ali, e descobriram a solução. A solução é jogar Jonas fora do barco. Jogando Jonas fora do barco resolve o problema. A tempestade passou na mesma hora, né? De repente você é o problema, vou te jogar fora do barco. Vai passar na mesma hora a tempestade. Porque lá era diferente, lá o problema era Jonas. Pegaram ele, jogaram fora, acabou, morreu a tempestade. Mas não era assim com os discípulos. O problema não era nenhum deles, aconteceu. Existem problemas que acontecem que a gente não pode atribuir a pecado, a rebeldia, a qualquer coisa desse tipo. Acontece, pode acontecer com qualquer um. A prova está aqui. Não é por pecado ou por rebeldia, por afastamento. Não, Jesus está no barco. Está lá, os discípulos estão lá, fazendo a vontade dele, a comando dele, e mesmo assim o céu está desabando em cima deles. Então nem sempre é uma aprovação, é um juízo, nem sempre. E a prova é um texto como esse. Agora, Jesus está no barco, também tem um lado positivo. Veja, mesmo na hora da tempestade, Jesus está no barco. Jesus não pula do barco. Pensa nisso. Na hora que você está vivendo a tempestade, ele está lá. Embora você possa pensar ou julgar, como falaram os discípulos, que ele está dormindo, que ele não está vendo, que ele não está se preocupando, mas ele está lá, ele está ao teu lado. Entenda que na hora que você passar as maiores lutas da sua vida, o Senhor não te abandonará nessa hora. Ele não deixará você, pelo contrário, ele permanecerá com você. Não é o que diz para nós o Salmo 23? Quem ama o Salmo 23 aqui? Você ama o Salmo 23? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Principalmente essa parte, né? É a parte que o pessoal mais ama. Mas vamos ler o Salmo 23, no versículo número 4. Veja o que diz o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande, aonde? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, no vale da sombra da morte, quem é que está com ele? O Senhor. Quem é que está contigo quando você passa pelo vale da sombra da morte? O Senhor. Quem é que está contigo quando chove sem controle? O Senhor.
Quem é que está contigo quando venta sem controle? O Senhor. Quando querem te derrubar, quando os inimigos te cercam, quem é que está contigo? O Senhor. Ele está conosco. Ele prometeu todos os dias, até o final, estarei com vocês. Então Deus não está com a gente só quando está tudo calmo e a gente está cantando Pedro, Tiago e João no barquinho. Deus não está com a gente só quando tudo está manso e tranquilo. Deus está com a gente quando estamos no vale da sombra da morte. Quando a morte está querendo nos pegar, quando a morte está nos rondando, quando o barco parece sem controle, o Senhor também está com a gente nessa hora. E ele dormia. E aí é que muita gente fica na dúvida e no problema, porque com tudo que estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus dormia. Ora, mas por que Jesus dormia? Aonde está o significado disso? Irmãos, o sono de Jesus não é o desinteresse, como no princípio até os discípulos pensaram. Igual como falaram com Jonas, está todo mundo buscando, orando, você está dormindo aí, levanta aí, vai orar ao seu Deus. Não falaram isso para Jonas? Para Jesus, os discípulos não chegaram a dizer isso, mas eles ficaram meio que indignados de encontrar Jesus dormindo naquela situação. Eles mostraram nas palavras que utilizaram uma pontinha de indignação. Como é que pode? Está dormindo, não está vendo o que está acontecendo? Mas por que Jesus estava dormindo? O que ele quer nos dizer com isso? Ele quer dizer, irmãos, por que ele está dormindo? Porque ele tem o controle de tudo. Ele tem um controle. Ele tem o controle de tudo. Você crê nisso? Então você pode dormir também. Amém? Se você crê nisso, você pode dormir. Em paz me deito e logo pego no sono. Mas a tempestade? Estou vendo a tempestade. Mas em paz me deito e logo pego no sono. Porque o meu Senhor, Ele tem o controle de tudo. O meu Senhor ainda está com o controle, mesmo quando Ele parece dormir. Ele ainda está governando. Ele ainda está reinando. E Ele tem o controle de tudo. Jesus estava dormindo para mostrar para os discípulos, e pelo que Ele diz depois, nós vamos ver isso, que eles mesmos poderiam lidar com essa situação. O poder que Jesus já tinha conferido a eles era suficiente para que eles mesmos pudessem lidar. Por isso ele dormia, para mostrar, eu estou no controle. E se eu estou no barco, quem é que vai fazer esse barco afundar? Me diga. Você acha que o barco de Jesus ia afundar, meu irmão? Por mais que as ondas jogassem para um lado e para o outro, podia até dar cambalhota, não afundava, Jesus estava lá dentro. Imagina Jesus morrendo afogado em vez de morrendo na cruz, você acredita nisso? Não dá, né, irmão? Ninguém acredita nisso. O barco de Jesus não ia afundar de jeito nenhum. Aí eu pergunto para você, você tem certeza que Jesus está no teu barco? Embora ele possa até estar dormindo, o barco não vai afundar de jeito nenhum. Se ele está no teu barco, meu irmão, o barco não vai afundar de jeito nenhum. Não há diabo que afunde o teu barco. Não há demônio, não há carga do inferno, não há raio nem tempestade que vá fazer o teu barco afundar. Porque Jesus está no barco. É simples assim, irmãos. E é por isso que ele está lá simplesmente dormindo. Porque ele quer nos dar a lição de que nós não podemos desesperar. Essa palavra desespero é muito forte para nós, sabe? Porque se eu digo assim, eu estou desesperado, o que isso quer dizer? Eu não tenho esperança. Olha, se eu não tenho esperança, eu não tenho Jesus. Porque Jesus é minha esperança, a Bíblia diz que Ele é a esperança da vida eterna. Ora, se eu não tenho esperança, eu não tenho Jesus. Se eu não tenho Jesus, aí também não tem nem mais barco, não tem mais nada. Aí afundou tudo. Aí perdeu tudo, não é? Se eu não tenho Jesus, não tenho nada. Mas se eu tenho Jesus, eu tenho esperança. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo queira morrer e afundar, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele está comigo. Entende? Então Jesus queria mostrar para os discípulos que eles não podiam desesperar,
Nós não podemos desesperar. Você não pode ficar desesperado. Você pode ficar chateado, você pode ficar triste, você pode até chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria de manhã é a esperança que nós temos, a esperança de que amanhã o sol vai estar brilhando, apesar da tempestade de hoje, apesar das nuvens escuras, o sol continua brilhando, nunca se apagou, queridos. Então é isso que Jesus quer mostrar com esse sono dentro desse barco. E outra coisa que esse texto me ensina é que agitação e ansiedade não resolve nada. Porque a ideia que o texto me dá pela reação dos discípulos, que eles ficaram igual barata tonta, irmãos. Cadê o Pedro? Cadê o André? Experientes pescadores, dominantes daquele barco, daquele mar da Galileia. Cadê? Nessa hora é um Deus nos acuda, todo mundo joga tudo para o alto, né? Você não é crente, não, tem crente coisa nenhuma, entendeu? Ficou todo mundo assim naquela hora, né? Jogaram tudo para o alto, todos agitados, correndo, cadê o Senhor? Não está vendo isso? Que negócio é esse? Vai morrer, ai meu Deus. O que o Senhor quer mostrar é que esse tipo de comportamento, de agitação, de ansiedade, não resolve nada, irmãos. Jesus disse, por mais ansioso que você esteja, você não acrescenta um côvado ao curso da sua vida. Então essa agitação, correr de um lado para o outro, igual barata tonta. Já viu barata tonta ter sucesso, meu irmão? Já viu alguma coisa dar certo para uma barata tonta? O futuro da barata tonta é a morte. Não é ou não é? Não vai dar certo. Então ficar correndo de um lado para o outro, agitado, cheio de ansiedade, não vai remover a tempestade. O problema não vai passar, o céu não vai clarear por tantas voltas que você dá. Isso não vai acontecer. E esse texto mostra isso para nós. O que Jesus quer dizer quando ele está dormindo é que eu preciso aprender com ele a manter a calma. Está acontecendo um problema na sua vida? Você está passando por uma tempestade? Deus está dizendo para você agora, mantenha a calma. Eu estou no barco. Eu estou até dormindo. Dorme também um pouquinho. Descansa um pouquinho também. Às vezes você passa noites e noites em claro. Se for orando, talvez até se justifique, né? Mas às vezes não é orando, é resmungando, é reclamando, é gemendo. E aí não tem sentido, meu amado. Deus está dizendo para você, dorme um pouquinho essa noite, fica calminho, acalma, porque essa tua agitação, essa tua angústia, essa tua ansiedade não vai resolver nada da tempestade que você está passando. Nem um côvado será acrescentado, nem nada se alterará por esse teu estado de espírito. Pelo contrário, isso pode até piorar. Porque na falta da calma, a gente toma atitudes impensadas que podem até colocar tudo a perder. Veja, na hora que acontece uma tragédia, uma desgraça, o que mais se pede às pessoas, tenham calma. Citando aquele caso da boate lá que todo mundo conhece. Quantos jovens morreram. Mas um dos piores problemas foi a falta de calma também naquela hora. Porque todos saíram correndo, querendo encontrar uma saída, pisoteando uns aos outros. Calma, está dizendo o Senhor para você. Olha para Jesus dormindo e tenha calma. Porque a falta da calma só vai piorar a situação que já está ruim, irmãos. Então manter a calma é fundamental. E veja, diz o texto, já num outro evangelho, abra comigo Marcos capítulo 4. Marcos também cita esta passagem, mas ele dá um detalhe aqui interessante. Marcos capítulo 4, verso 38, diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. É um detalhe que não é contado por Mateus. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha a palavra, né? O Senhor não está nem ligando para a gente, foi o que eles disseram. Mas olha o detalhe, diz o texto de Marcos, que Jesus está na popa. A popa é a parte de trás do barco, aonde está o leme do barco. O leme fica na popa. O que isso mostra para mim? Que quem tem a direção do leme é Jesus, meu irmão.
Jesus está na popa do seu barco, ele está com um leme na mão. Deixa ele dirigir, deixa ele conduzir o barco para onde ele quiser. E fica calminho, meu irmão, calminho. Lembra aquele comediante que dizia, está calminho agora? Agora estou. Fica calminho, porque Jesus está lá, com o leme na mão, e está dirigindo, está conduzindo. Não há o que temer, amém, irmãos? Não há o que temer. Mas não é isso que a gente faz. A gente quer controlar, a gente quer ter o leme na mão. A sensação de que a gente não está dirigindo é uma sensação desconfortável. Os maridos que o digam quando as mulheres estão no volante. Já não é? Qual é a sensação que você tem? Quando o volante está na mão dela e você está do lado. É essa sensação que às vezes a gente tem. Não quer deixar Deus dirigir. A gente quer dirigir, a gente quer governar. Deixa o Senhor dirigir. Amém? Deixa o leme na mão dele. E aí as coisas vão vir bem. Sempre irão bem. Veja o que diz o verso 25, voltando ao texto lá em Mateus, capítulo 8. Diz assim, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Olha a afirmação deles, estamos perecendo, estamos morrendo, nos salva. Marcos já deu um detalhe maior, né? Eles cobraram de Jesus uma postura. Mas veja o que esse texto diz, os discípulos, naquele momento, clamaram. O versículo 25 diz que eles clamaram. O que nós temos que fazer quando as coisas vão mal para nós? Quando as coisas fogem ao nosso controle, irmãos? A gente tem que clamar. Clamar. Não é o que a Bíblia diz? Clamam os justos e o Senhor escuta, responde e livra de todo mal. Então o que eu vou fazer? Na hora que a coisa aperta, eu tenho que clamar. Porque quem pode me socorrer não é o Chapolin Cororá. É Jesus, meu irmão. É Ele que pode me socorrer nessa hora. E é a Ele que eu vou clamar. Clamar mesmo. Clame ao Senhor. Porque foi isso que eles fizeram. Você conhece o Salmo 46? Vamos ler o primeiro versículo. Salmo 46, versículo número 1. Deus é o nosso, e o que mais? Fortaleza, e o que mais? Socorro, aonde? Bem presente aonde? Nas tribulações. Veja, ele está presente, está no barco, ele é o socorro. Então, a quem eu vou clamar por socorro? Ao Deus que é o meu socorro. Ao Deus que é o meu refúgio e a minha fortaleza. A Ele vou clamar, como clamaram os discípulos nesse momento. E é dele que virá o nosso socorro. Leia comigo o Salmo 121, para alimentar a sua fé. Versículo 1 e 2 diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Da onde vai vir o socorro para a sua vida? Vai vir do Senhor. Então é a Ele que você precisa clamar. É com Ele que você precisa falar a respeito dos problemas que estão acontecendo na sua vida, das tempestades inesperadas. Então, na hora da tempestade, as nossas orações deveriam se tornar ainda mais fervorosas ao Senhor, ainda mais intensas, e confiando completamente naquele que nos guarda e nos livra. Na hora da tempestade é que nós deveríamos nos voltar ainda mais para o Senhor, mas infelizmente, às vezes acontece diferente. Na hora da tempestade é que pessoas pulam do barco e tentam se salvar sozinhas. Jonas foi jogado do barco. O que aconteceu com ele? Foi engolido por um peixe. Não tem salvação fora do barco, meu irmão. O barco balança, sim, mas fora do barco não tem salvação. Fora do Senhor não tem salvação. Fora da casa de Deus é pior. A igreja eu posso comparar com a arca de Noé, meu amado. Fora dela é juízo,
é tempestade, é alagamento, é gente morrendo. Dentro dela tem muitos animais. Fede bastante. A Arca de Noé. Quem acha que a Arca de Noé era cheirosa aí? Não. Aquele monte de bicho confinado, aquele monte de dia, fazendo necessidade, tudo ali. Você acha que era cheiroso? Não. Mas lá fora era bem pior. Lá fora o fedor era bem pior. Lá fora o fedor era de carniça, meu irmão. Era de morte. Morte em cima de morte. Não há melhor lugar do que a igreja. Não há melhor lugar do que a Arca de Noé. Quando o juízo está comendo por solto lá fora, irmão. É aqui que a gente tem que estar. Em oração, buscando ao Senhor. E na hora da tempestade é hora de orar, mas não é hora de sair do barco. Tem gente que enfrenta a tempestade, pula do barco. Para de orar, sai da igreja. Que coisa louca, meu irmão. Coisa pior do mundo você pode fazer é isso. Então venha clamar, como clamaram os discípulos. E o Salmo 91, vamos ler para alimentar a nossa fé. Salmo 91, versículo 14, até o versículo 16, ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Na sua angústia eu estarei com ele. Você pode passar pelo dia da angústia. A gente pode passar pelo dia da angústia. Mas o Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso auxílio, é bem presente na tribulação. O Senhor está conosco na angústia. Se apegue ao Senhor. Não se apegue a ninguém, se apegue a Deus, meu amado. Busque cada vez mais e clame ao Senhor. Se alguma coisa não vai bem, clame a Ele. Se a tempestade está acima do que você pode suportar. É uma lição também que nós podemos tirar desse texto. Volta ao texto mais uma vez, em Mateus capítulo 8. E vê comigo agora o versículo 26. Diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Apesar dessas verdades, que nós temos que clamar, que nós temos que buscar, eles clamaram, isso tudo aconteceu. Mas, quando Jesus acordou, a primeira coisa que Jesus disse a eles: vocês estão clamando, mas é como se isso fosse um desespero da parte de vocês. Eu não clamo a Deus desesperado, eu clamo a Deus cheio de esperança. Entende isso? Há uma grande diferença. Não clame desesperado, clame cheio de esperança. A esperança de que o Senhor ouve do céu e que o Senhor faz, abençoa e realiza coisas que eu não posso realizar. Jesus, quando abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi repreender os seus discípulos. E ele disse a eles: por que vocês são tímidos? E aí os qualificou como homens de pequena fé. O que Jesus quer dizer? Por que nós somos tímidos? E essa palavra tímido, a gente às vezes se desculpa muito com ela, né? Diz assim: não, eu sou tímido. Primeiro, timidez é um pecado. Você sabia disso? Sabia? Olha para o seu lado, vê se tem alguém tímido aí e fala: pecador. Timidez é pecado mesmo, porque não vai entrar no céu, a Bíblia fala isso. Então a gente se esconde atrás de um comportamento, às vezes, né? Não, eu sou tímido. Não me chama não que eu sou tímido. Eu não quero falar que eu sou tímido. Você é tímido, você vai deixar de fazer muita coisa que Deus gostaria que você fizesse. Você vai deixar de falar de Jesus, você vai deixar de falar para uma pessoa, você vai deixar de dar uma palavra no momento certo, só você poderia dar. Você vai desobedecer a Deus. Por isso é pecado essa timidez que te mobiliza. Mas no sentido aqui do texto, a palavra aqui tem um sentido até diferente dessa timidez comportamental. Ela tem um sentido mesmo de covardia, de medo, de desespero. Quando Jesus está dizendo: por que vocês são tímidos? É como se ele estivesse dizendo: por que vocês são covardes? Por que vocês se acovardam dessa maneira?
Porque vocês se retraem dessa forma e não fazem nada. Porque vocês são medrosos. Porque vocês são frouxos. É o que Jesus está dizendo para eles. É esse o sentido da palavra tímido aqui. E normalmente, irmãos, essa timidez, essa frouxidão, ela vem para a gente quando nós assumimos um comportamento assim como o dos discípulos. Quando nós começamos a olhar para as dificuldades e não para Jesus. Veja, o barco está sendo jogado, as nuvens, os ventos, tudo é horrível diante dos olhos. E para piorar, quando eles olham para Jesus, aquele zê, saindo assim de Jesus, né? Dormindo. Aí o que eles fazem? Ficam desesperados. Por que veio essa timidez, essa covardia, essa frouxidão? Porque eles não olharam para o fato de que Jesus, o soberano, o rei, estava ali. Eles só olharam para os males da tempestade. Essa frouxidão vem a nós também quando fazemos a mesma coisa. Quando ao invés de olharmos para Jesus, olhamos para a tempestade, olhamos para a cara feia das nuvens pretas, olhamos para essas dificuldades, ao invés de olhar simplesmente para Jesus. A gente lembra de Pedro, num outro episódio, também no barco, mas agora Jesus fora do barco, vem andando por sobre as águas. O que a Bíblia diz? Os discípulos pensaram que era um fantasma. Veja só, queridos, os discípulos pensando em fantasma. Não dá vontade de dar uns tapas nele? Fala sério. E hoje, quando eu vejo crente com medo de fantasma, não dá vontade de dar umas bolachas num crente desse? Fala sério comigo. Tem crente que diz que é crente, que é cristão, que não vou passar no cemitério não, porque eu tenho medo de fantasma. Eu não vou passar na encruzilhada não, porque botaram ali uma macumba. Eu vou passar lá do outro lado. Você tem medo de que? Toma vergonha na tua cara, pelo amor de Deus. Honra essas calças de crente que você diz que veste. Pelo amor de Deus. Por que são tão medrosos assim? Pelo mesmo motivo. Porque olhamos para as tempestades. Olhamos para a cara feia do capeta. E não olhamos para Jesus, que docilmente está dormindo ao nosso lado. Ah, meu irmão, o que eu quero é que Jesus esteja comigo, mesmo que seja dormindo. Quero dormir com Jesus. Quero dormir junto com Ele, meu irmão. Então é isso que é preciso a gente pensar e crer. E não na cara feia do mal. E não na cara feia do problema. Quando Pedro, depois de pensar que era um fantasma, disse, é o Senhor. Ele disse, sou. Então manda eu ir, eu vou. E vem, ele foi. Ah! Maravilha, Pedro andou sobre o mar. Aí daqui a pouco a Bíblia diz, começou a olhar o vento. Começou a olhar o mar. Começou a olhar os peixinhos passando. Aí ele começou a afundar. A mesma coisa acontece. Pedro afundou por medo. O que deu em Pedro para ele começar a afundar? Medo. O que eu estou fazendo aqui? Fiquei maluco, estou andando em cima do mar. O que deu nele foi essa covardia, essa timidez. Pedro se tornou um frouxo naquela hora. Foi tão corajoso para sair do barco e pisar no mar. Mas logo depois é um frouxo. Muitas vezes nós somos assim. Somos corajosos e ousados para fazer muitas coisas. Mas em outros momentos somos uns verdadeiros frouxos, irmãos. Eu me incluo nisso. É esse comportamento que é repreendido por Jesus. Eles já fizeram tantas coisas, tantos milagres Jesus já tinha feito por eles. E agora estão aí tímidos, covardes. Porque vocês são assim, homens de pequena fé. Já não viram tantas coisas, já não viveram tantas coisas junto comigo. E agora estão aí com medo de uma simples tempestade, que por pior que pareça, não é maior do que eu. Por pior que seja o seu problema, não é maior que Jesus. Por pior que sejam os seus ventos, as suas tempestades, não são maiores do que Jesus. Quando Pedro olhou para o mar, ele afundou, irmãos. Israel também olhava para o tamanho de Golias, você lembra disso? Todo mundo olhava para o tamanho de Golias. E aí o que aconteceu com o exército de Israel?
viraram uma cambada de frouxo, viraram uma cambada de covarde, até que chega um baixinho chamado Davi, mas que não era frouxo, que era crente, que tinha sangue de crente correndo na veia, meu irmão, que cria em Deus, que confiava no Senhor, e que disse: eu vou contra ti em nome do Senhor, não é no meu nome nem na minha força. É por isso que Davi venceu o gigante, não é porque Davi era bom, não, é porque ele confiava em Deus. Os outros enormes soldados, como Eliabe, tão alto, tão grande, tão forte, se borraram de medo de Golias, que dia a dia afrontava os exércitos de Israel. Porque somos tímidos, porque o medo vem quando olhamos para Golias. Eu olho para Golias e vejo aquele homem enorme, eu digo: eu não posso fazer nada contra ele. Mas se eu olhasse além de Golias, eu veria meu Deus, eu veria Jesus. Se eu olhasse além da tempestade, eu veria Cristo. Todo o poder lhe foi dado, diz a Bíblia. Então eu poderia confiar nele e certamente vencer as dificuldades e os problemas da minha vida. Tímidos e covardes, eu quero dizer para você, queridos, são reprovados por Deus. Há uma passagem que eu quero compartilhar, já estamos acabando, em Juízes, no capítulo 7. Leia comigo, você conhece o texto. Juízes capítulo 7, versículo 3. Diz assim o Senhor: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, faça o quê? Volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Deus não trabalha, não usa tímidos nem covardes. Quando Deus queria levantar um exército para Gideão, tinham 32.000 pessoas ali disponíveis. A primeira ordem de Deus foi: tímidos e covardes, voltem. Voltaram 22.000 para casa. Porque Deus não usa tímidos nem covardes. Nós não temos o direito de ser tímidos nem de ser covardes. Porque o covarde, ele perde antes de lutar. Ele já se deixa derrotar antes de enfrentar. Assim estavam derrotados todo o exército de Israel. Não trocaram um soco com Golias, mas já estavam derrotados. Porque eram tímidos, medrosos e covardes e não tiveram a ousadia de enfrentar os gigantes. Só Davi teve essa ousadia. E quem Deus vai usar não são os covardes nem tímidos, mas são aqueles como Davi, que têm um coração segundo Deus e que creem, confiam no Senhor acima de qualquer tempestade e acima de qualquer Golias. Olha comigo o que diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, no verso número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de quê? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo que Deus te deu não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E não é por força nem por violência, diz a Bíblia, que nós vencemos, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito de Deus, segundo Paulo, é poder, é amor e é moderação, equilíbrio em todas as coisas. Desesperados são desequilibrados, mas quem tem esperança, tem equilíbrio, tem fé, enfrenta as piores situações, mas mantém a confiança no Senhor e certamente são abençoados com a vitória por causa disso. Jesus chamou aqueles homens de pequena fé. E aí eu pergunto a cada um de nós essa noite: quem somos nós, irmãos? Que fé é a nossa? Aonde está a nossa fé? A nossa fé se mostrará, não é quando tudo vai bem e estamos cantando Pedro, Tiago e João no barco. A nossa fé se mostrará quando a tempestade chegar, quando Golias vier. É ali que a nossa fé vai se mostrar realmente. E aonde ela está? Leia comigo Lucas capítulo 8, versículo 25. Lucas, Evangelho,
capítulo número 8, versículo número 25, a palavra de Deus diz: então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de quê? De temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Na mesma passagem, Lucas narrou esta pergunta que Jesus fez aos discípulos: por que vocês são tímidos? Aonde está a fé de vocês? Irmãos, isso é sério, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer tudo para Deus, mas se você não tiver fé nele, e a fé se mostra nessas horas, nada vale tudo aquilo que você já fez ou pretenda fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é na tempestade que a nossa fé se mostrará. A fé temporária que muitos de nós temos, ela vai e volta com o tempo. Quando está tudo bem, temos fé. Quando os problemas aparecem, a fé já não se mostra. É como uma fé temporária. Vai permeando a nossa vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então a fé é o tempo todo. Não é de vez em quando. Não é injeções de fé. Mas ela é uma constante, deve ser uma constante na vida daquele que foi justificado por Deus. Porque é pela fé que a gente vive e pela fé que a gente continua caminhando. O texto diz que Jesus repreendeu o vento e repreendeu o mar. Há uma lição a mais que eu quero deixar. Vamos ao texto de Marcos, capítulo 4, no versículo 39, onde Marcos cita a mesma passagem. Ele diz assim no verso 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A versão corrigida, ela diz: cala-te, emudece, cala-te, cale a boca, disse Jesus para o vento. Porque o vento traz medo na gente, não traz? Você já teve a sensação de estar no meio daquela tempestade, aquele vento, aquelas frestas, né, entrando e tal, e você fica temeroso? Aquele barulho alto que traz medo, que traz temor ao nosso coração. Jesus simplesmente disse a ele: cale a boca. E ele calou. O vento calou a boca. É assim que Jesus faz. O vento, às vezes, irmãos, é Satanás com seus demônios que tentam nos acusar, que tentam certamente nos derrubar. Mas o que Jesus diz aos demônios? Eu quero ler contigo Marcos 1, 25. Marcos, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. A palavra de Jesus ao demônio é: cale a sua boca e vá embora. A palavra de Jesus ao vento é: cala-te, emudece completamente. E vem logo em seguida a paz que o Senhor trouxe. O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz que ele anda em derredor, fazendo o que, irmãos? Rugindo. Rugindo como um leão. O que é isso? Barulho. Imagina você, quietinho agora, numa sala, os olhos fechados, uma venda nos olhos, aquele silêncio. Você lá, com os olhos vendados. De repente alguém silenciosamente vem com um leão pela coleira e coloca do seu lado. O leão está lá quietinho. Você nem está percebendo que o leão está lá. Aí de repente o leão dá uma saudação para você. Como é que é a saudação do leão? Lembra que ele dá medo? O que você faz nessa hora? Corre, não tem como correr não. Se borra todo. Não tem jeito. Não tem jeito, a poça d'água vai estar ao seu redor. Porque o leão rugiu. O barulho daquele leão foi uma coisa terrível. Mas se não fosse um leão, fosse uma gravação do leão, você não ia saber se está vendado, concorda? O mesmo efeito aconteceria ou não? O barulho assusta.
Embora o barulho possa não ser nem real, é um barulho produzido, um efeito sonoro, mas o barulho traz medo. E o que Jesus diz? Cala a boca. O que Jesus diz para o leão? Fecha o bico, leão. O que Jesus diz para o diabo? Cala-te, sai desse homem. Jesus não entrevista demônio, igual as igrejas gostam de fazer, não, irmão. Jesus manda o demônio calar a boca, porque o demônio, quando fala, só fala mentira. Só mentira que ele diz, ele é o pai da mentira. Então Jesus só diz a ele, cala a boca e cai fora daqui. Para de rugir. Porque quando ele ruge como um leão, ele sabe que ele não pode tocar em nós. Porque aquilo que é consagrado a Deus, a Bíblia diz, o maligno não pode tocar, mas ele pode assustar. Por isso ele ruge como um leão, para que, ouvindo o barulho do leão, eu fique com medo dele. Mas o meu Senhor é o que fecha a boca do leão. O meu Senhor é o que manda o leão calar a boca. O meu Senhor é o que manda o mar emudecer. É o meu Senhor que faz essas coisas. E para terminar, eu quero ler com você o último versículo, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Primeira epístola de João, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, veja só, queridos, se manifestou quem? O Filho de Deus. Para que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Tempestades na sua vida às vezes são obras do diabo. Rumores do diabo, rugidos do leão. E Jesus se manifestou para fechar a boca desse leão, para calar essa tempestade, para destruir as obras do diabo. Se você crê em Jesus, fique em paz em nome dele. Se você crê em Jesus, confie nele a tua vida, o teu barco. Confie nele as guerras, as dificuldades que você enfrenta. Porque ele se manifestou para destruir as obras do diabo. É esse o Jesus em quem eu creio. Creia nele também, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Há um louvor antigo que nós vamos entoar agora, que fala exatamente dessa passagem que nós lemos. E que às vezes os problemas nos fazem pensar que Jesus não está percebendo a nossa situação. Mas ele diz, as ondas atendem ao meu mandar. Ele manda, sossega, e elas sossegam. Você crê nisso? Então louve ao Senhor. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, composto estou para vos salvar, sim, sossegai. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Jesus dá ordem à onda, dá ordem ao mar, dá ordem aos ventos, e ele faz o vento sossegar? Então agora eu digo para você, sossega você, meu irmão. Tenha paz no Senhor Jesus. Tenha sossego no teu coração. Se você precisa orar comigo agora por uma tempestade da sua vida, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos e clamarmos juntos ao Senhor, para que essa tempestade
possa ser agora calada pelo Senhor. E volte a paz, volte a bonança sobre a sua vida. E que o Senhor faça um milagre na tua vida. Se você está vivendo essa tempestade, saia do seu lugar e venha orar. Orar com fé, confiando no Senhor que cuida de nós e sossegando o seu coração. Acalma agora o teu coração, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar pelos meus irmãos que estão vivendo essa tempestade. Pai Santo, que eles saibam essa noite que o Senhor está no barco. Que eles saibam essa noite, meu Deus, que o Senhor jamais nos abandona. Que o Senhor está conosco em todo o tempo. Vem abençoar os teus filhos, Senhor. Vem trazer a eles a certeza da vitória, a certeza de que a tempestade passará, a certeza de que o mar se acalmará e de que o vento cessará, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, faz esse milagre na vida do meu irmão, da minha irmã, e principalmente renova a fé e a esperança. Que eles não sejam tímidos, que eles não sejam covardes, que eles confiem no Senhor e que eles acalmem os seus corações. Pai querido, se há algum irmão aqui nervoso, Pai, se há algum irmão aqui inquieto, se há algum irmão essa noite, meu Deus, desesperado, traz a esperança de volta, Pai. Traz a paz, restaura o sossego para esse coração. Da mesma maneira que o Senhor sossegou o mar, eu te peço, sossega a alma, o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, para que venha a vitória e venha a paz, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. O Senhor te dê a vitória, em nome de Jesus. O Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Confia no Senhor. Mestre, na minha tristeza